Erev Shabbat Shalom. Esta semana nós vamos recomeçar a Torá. Nós vamos começar do começo do livro de Bereshit. Vamos ler sobre o Bereshit, o começo. Vamos ler sobre a criação do mundo, sobre a criação de todas as criaturas no mundo, até chegar no sexto dia, quando foi criado o ser humano. A gente sabe que o ser humano, ele é o ser mais importante desse mundo. Ele é, na verdade, o objetivo da criação desse mundo. Então, a gente chega nessa parte tão alegre da criação do ser humano. O Midrash diz que o ser humano foi criado depois de todas as outras criaturas, justamente para sinalizar para o ser humano que ele é mais importante. Quando você faz um banquete, quando você faz uma festa, quem chega último, quem chega com tudo pronto, é o dono da festa, ou quem está sendo homenageado na festa. O ser humano é a mesma coisa. O ser humano foi criado depois de todo mundo para homenagear o ser humano, para mostrar para ele que ele já vai chegar no mundo pronto. Tão importante o ser humano. A gente continua lendo a Parashá e a gente chega no final da Parashá e de repente a Torá fala que Hashem, entre aspas, se arrependeu de ter criado o ser humano e decidiu apagar a humanidade. Na verdade, nós temos a mesma dilema, não somente lá, mas em vários lugares. Sukkot, muitas comunidades leu o livro de Kohelet. E no livro de Kohelet, Shlomo HaMelech diz, o rei Salomão, ele diz que tem 3 níveis de seres vivos, ou de seres. Tem nesses que já viveu e faleceram. Tem nesses que ainda estão vivos. E tem nesses que vai viver, mas não nasceu ainda. Diz Shlomo HaMelech, os melhores são esses que vão viver, mas não nasceu ainda. Mas como assim? A gente fala todo dia na Tefilá, Yehi kevod Hashem leolam, Yismach Hashem b'ma'asav. A glória de Hashem seja para sempre, e Hashem seja feliz com as criaturas dele. As criaturas significa os seres humanos. Então, ser humano é uma coisa que deixa Hashem feliz? O ser humano é tão terrível que deve apagar o ser humano? O melhor ser humano é quem nem passou nesse mundo? Como que é? Como a gente define o ser humano? Na verdade, quando a Torá descreve que Hashem, de novo, entre aspas, se arrependeu de ter criado o ser humano, tem lá mais uma palavra, que é a palavra-chave que é muito importante. Hashem tinha se arrependido de ter criado o ser humano Ba'aretz, na terra. O que significa isso? O Midrash diz que o ser humano, ele é metade anjo e metade terrestre. Metade anjo quer dizer, tem metade dele é espiritual, e metade terrestre, ele tem metade animal. Nós, os seres humanos e os animais, têm coisas em comum. Nós, seres humanos,
A gente come que nem animal. Tem outras necessidades que nem animal. A gente dorme que nem animal. Nós temos que gastar energia que nem animal. Ser humano tem muitas características que são bem parecidas com características animais. Mas do outro lado, ser humano tem algumas características que nenhum animal tem. O desenvolvimento do ser humano, o pensamento, tudo que o ser humano desenvolveu nesse mundo, esse desejo de se realizar, esse desejo de ser mais espiritual, de entender coisas do mundo, de melhorar coisas do mundo, de desenvolver o mundo, é uma coisa única para o ser humano. A gente não viu animais desenvolver o mundo. A gente não viu animais indo estudar, aperfeiçoando as características deles, aperfeiçoando nem as coisas materiais deles. O mundo animal vive hoje igual como viveu milhares de anos atrás. Ainda não tem aquecimento em casa, não tem ar-condicionado, não tem casa mais resistente, ainda não tem construção civil mais avançado, não tem engenharia, não tem sistema monetário. Muita coisa o mundo animal não desenvolveu. Isso é só o ser humano. Então, ser humano tem essa metade animal, mas tem outra metade que é espiritual, vem de outros lugares. Quando Hashem diz que ele, entre aspas, se arrependeu ter criado o ser humano, não é em geral ter criado o ser humano, mas ter criado o ser humano no mundo animal. Porque o que acontece? Que esse ser humano, que na verdade ele tem uma neshama, ele tem uma alma que pode levar ele tão longe. O ser humano vive num mundo que é maioria animal. E o ser humano se acostuma com esse mundo animal. O ser humano aprende do mundo animal. E o ser humano, às vezes, esquece a parte espiritual que ele tem e vira mais animal do que espiritual. Dá mais ênfase na comida que ele come, na casa que ele tem, na cama que ele dorme, do que na informação que ele absorve, do que como ele passa o tempo nesse mundo aqui. Isso que Hashem falou, que é pena que o ser humano está aqui. Nós vivemos esse dilema diariamente. Tem seres humanos que realmente, quando você resume a vida inteira deles, você fala que nem Shlomo HaMelech. Tem pessoas que já passaram esse mundo, já foram, tudo bem. Tem pessoas que ainda estão aqui, coitados, e tem pessoas que ainda não veio, e às vezes melhor não vir, porque vai passar o tempo nesse mundo, só vai nascer para esperar morrer, coitados. E tem pessoas que realmente eles fazem Hashem feliz. Ismach Hashem b'ma'asav. Tem pessoas que, apesar de viverem no mundo animal, eles destacam como seres humanos, eles destacam como uma criatura inteligente. Eles deixam uma marcação nesse mundo, mostrando que valeu eles passarem nesse mundo. Mostrando que, apesar de viver no mundo animal, eles valorizam o ponto de ser humano que eles têm. Isso é o moral da nossa paraxá. Nós temos que ser
seres humanos, apesar do mundo animal em nossa volta. Shabbat Shalom.